Fala aí, torcida vascaína, a gente está de volta aí com o nosso canal Vamos Vasco e com mais notícias do Vascão. Pessoal, ontem infelizmente deu muito ruim para o Vasco, né, cara? Perdemos aí para o Palmeiras, mas o Vasco não vai perder posições aí no Campeonato Brasileiro. Vamos trazer aqui como que está a classificação, o que esperar do jogo contra o Vitória. O Fernando Diniz também falando a respeito do jogo de ontem, o atual momento do Vasco. Vamos falar também aqui de contratação que o Vasco já está negociando, em breve pode fechar um negócio aí para 2026. Quem sabe o primeiro reforço para a próxima temporada, que já em janeiro já tem Campeonato Brasileiro em 2026, hein? O Vasco vai ter que começar agora a mapear e começar negociações para contratar jogadores, porque senão não vai ter tempo aí de mudar o elenco, de melhorar o elenco para a próxima temporada, né? Assim a gente espera que o Vasco comece o quanto antes já o mapeamento aí no mercado para começar a contratar jogadores, possivelmente nos próximos dias, nas próximas semanas, deverão começar aí a aparecer mais nomes que o Vasco deve estar querendo já negociar para a próxima temporada. Como eu falei, em janeiro começa o Brasileirão. Essa temporada ainda tem Copa do Brasil para o Vasco, né, cara, que vai ter lá dezembro. Com certeza o Vasco vai ter pouquíssimo tempo aí para conseguir montar o seu elenco para o próximo ano e por isso que já tem que começar o trabalho agora, né? Muita coisa para a gente falar hoje. Antes de começar, deixa aquele like, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, ontem o Vasco acabou perdendo por 3-0 para o Palmeiras e estacionou na 12ª colocação com 30 pontos conquistados. O Vasco não será ultrapassado nessa rodada, já que ontem tivemos um empate entre Santos e Grêmio, o empate entre Corinthians e Internacional, e anteriormente, na terça-feira, teve também um empate entre Juventude e Atlético Mineiro. Mesmo com a derrota, o Vasco segue ali na 12ª colocação, com a vaga garantida na Sul-Americana nessa condição aí, né? A gente espera que o Vasco termine o Campeonato Brasileiro o mais próximo possível da primeira parte da tabela e que, claro, esteja o mais longe possível também da zona do rebaixamento, para que fique para trás essa história de rebaixamento, né? Como eu falei no pós-jogo, cara, ontem ficou nítido, um choque de realidade que o Vasco não tem condição alguma de competir contra o Palmeiras jogando no Allianz Parque, né? Já há 10 anos que a gente não consegue uma vitória lá e se ficar dessa mesma forma o clube parado no tempo, vai continuar mais 10, 20, 30 anos sem vencer do Palmeiras, tanto jogando fora e jogando em casa, porque quando joga em casa, quando tem a oportunidade de mandar o jogo de São Januário, o Vasco vende o mando de campo aqui para Brasília, vende para PQP, vende para qualquer outro lugar que não é São Januário, né? Infelizmente, o Vasco aí deixa muito a desejar quando enfrenta o Palmeiras, um adversário que sempre trouxe boas lembranças ao vascaíno, que agora virou um freguesaço, né, cara? O Vasco é um freguês de primeira do Palmeiras e certamente a gente espera que isso mude, quem sabe já no ano que vem ou nos próximos anos aí, e com certeza tudo isso vai passar, lógico, por um investimento maior no Vasco. Se não tiver um investimento maior, não tem como o Vasco competir com esses times da primeira prateleira aqui na América do Sul. E o Diniz ontem falou aí um pouco do que foi o jogo, o que ele achou da partida. Ele disse que realmente o momento do Vasco é um momento bom, mas que o Vasco tem que estar focado já no próximo jogo, que essa derrota não vai abalar o time. E com certeza a gente espera isso, né? Acompanha aí alguns trechos do que disse o Diniz ontem na coletiva. O jogo, a gente fez um primeiro tempo muito ruim, principalmente na parte de marcação. E o Palmeiras soube se aproveitar. É verdade que fizeram 3 gols, mas foram as 3 primeiras chances que o Palmeiras teve no jogo, eles aproveitaram as 3. E praticamente ele liquidou o jogo com isso, que foi o placar final do jogo. A gente teve alguns descuidos muito graves de coletivos, principalmente no sentido de a ideia era não oferecer profundidade para o Palmeiras, não abrir o centro do campo, deixar o jogo mais lento, e a gente fez tudo ao contrário nos gols que a gente tomou. E também não oferecer transição. Então a gente, isso que eu falei na minha primeira explanação, da gente deixar o jogo mais lento e não oferecer profundidade, a gente tomou 2 gols assim. E o segundo gol, o primeiro e o terceiro, o segundo gol a gente estava com a bola no pé, forçou um passe dentro, ofereceu a transição ao Palmeiras, achei também que foi falta no lance, pelo critério que o juiz estava adotando, foi falta. Ele deu um monte de falta como aquela, em vários momentos do jogo, mas naquela ele escolheu não dar. Obviamente que os desfalques, faz falta no seguinte sentido, o time estava muito encaixado na marcação, o time ficou coeso e estava fazendo partidas muito seguras. Então, como o nosso principal problema hoje foi a marcação. O time não jogou mal com a bola no pé, nem no primeiro tempo. A
No primeiro tempo faltou um pouco de ser mais agressivo, chegar com mais gente na área, acertar mais as finalizações. Mas nosso problema principal no primeiro tempo foi a gente marcou mal o Palmeiras naquilo que a gente tinha mapeado. Não foi uma surpresa, a gente tomou uns gols da maneira que a gente achou que podia tomar. Então, isso que deixa a gente com um olhar negativo, muito negativo do que foi no primeiro tempo. Acho que faz parte da vida do jogador, e ele tem que saber absorver, e ele vai saber absorver. Ele foi ganhando essa condição nos treinamentos, embora ele não tenha começado na partida desde fevereiro, ele jogou praticamente uma partida inteira contra o Flamengo no Maracanã, um jogo muito duro, marcando jogadores extremamente rápidos. No caso, ele ficava praticamente de mano a mano com o Bruno Henrique muitas vezes. Tomou cartão amarelo no primeiro tempo e conseguiu fazer um jogo muito bom. As outras partidas que ele entrou durante o jogo, ele foi muito bem e ele merecia a chance de iniciar o jogo. Agora é saber absorver as críticas da torcida e está tudo certo. O torcedor tem que vaiar mesmo e está tudo bem. E o Lucas tem que saber absorver e vai contar com o nosso apoio aqui dentro. E ele é um menino forte e vai saber lidar bem com isso. Diniz, Valentim Furlan do UOL. Queria saber sua opinião sobre o anúncio de hoje da CBF do novo calendário para o ano que vem. Então, de uma maneira assim, bem superficial, eu achei que foi positivo, mas eu não me debrucei muito ainda sobre o calendário, para falar a verdade. Estava mais focado no jogo, não posso te responder com mais profundidade. Mas, de maneira geral, pelo pouco que eu troquei de ideia com algumas pessoas, eu acho que tem mais coisas positivas do que negativas. Verratti, praticamente 2 meses sem marcar um gol de bola rolando. Eu queria saber como você enxerga ele nesse estilo de jogo. Ele que é o centroavante um pouco mais de área, e o Vasco tem explorado muito as jogadas em velocidade, tanto com o Raia quanto o Nuno. Quanto você acha que pode pesar para o Verratti um momento como esse, tanto tempo sem marcar um gol com bola rolando? Não, o Verratti, toda coletiva tem uma pergunta sobre o Verratti. Agora eu tenho que vir sempre preparado para responder uma pergunta do Verratti, que o fato de ele fazer gol, uma hora ele vai fazer gol. Hoje ele teve chance no primeiro tempo, ele cabeceou, ele teve presença, teve uma bola o pé que ele se jogou, quase que ele fez o gol também. Quando a gente começa a chegar com mais frequência, com cruzamentos, que o forte do Verratti todo mundo sabe, ele é um goleador, que a bola precisa chegar em boas condições para ele marcar. E quando a gente tem um volume maior de chegadas mais limpas, de cruzamento principalmente, ele vai ter mais chance de marcar o gol. Quando ele não marca o gol, ele tem uma função tática muito importante. Além do espírito de liderança que ele tem, ele é um dos grandes líderes da equipe. E é um goleador. Há 2 meses, todo mundo passa por isso. O Hulk está passando aí por coisa parecida. Todo mundo já passou por isso, todo centroavante. E a gente espera que ele volte a fazer gol, mas enquanto ele não tem feito os gols, ele tem sido muito importante na parte tática. Como é que você está lidando com isso para manter o foco, para recuperar, para manter nessa pegada que o Vasco vinha até esse momento, né, de bons jogos, boas atuações? Então, isso é uma coisa relativamente fácil, porque não tem abalar o quê? Não tem como abalar. O time já teve uma resposta positiva no segundo tempo. O time não pode entrar do jeito que entrou, mas não é uma coisa que não tem o que fazer. O time já começou a reagir no segundo tempo. Eu espero o que vai acontecer é que a gente vai trabalhar bastante e continuar essa melhora contra a Vitória. Não tem tempo o que vai ficar abalado, não tem abalar nada, tem que ter raiva. O time tem que ter raiva de fazer o que fez, pô. Não tem nada de abalar nada, absolutamente. Não tem a mínima chance de abalar ninguém. Eu acho que os jogadores já responderam de uma maneira positiva no segundo tempo. E tem que ter raiva e aprender a não fazer. Não se contentar porque fez partidas boas. A gente estava numa sequência de 7 jogos jogando bem. Isso é uma coisa natural do ser humano, mas assim, os seres humanos que se diferenciam é quem não cai nisso, não se acomoda. Então, uma certa acomodação que levou uma certa apatia, que todo mundo percebeu, e que levou os 3-0 do Palmeiras no primeiro tempo. Então, uma análise fácil e o time tem que reagir, e eu acredito que já começou a reagir e vai reagir mais nos treinamentos, e vamos chegar no Vitória e a gente sabe que tem que fazer muito melhor do que a gente fez hoje, principalmente no primeiro tempo. E eu acho que a gente não vira a chave por conta disso do Vitória jogar diferente taticamente. A parte tática é um fator do jogo que hoje, por exemplo, não foi o que determinou. Assim, determinou de fato a apatia, o comportamento que a gente teve. Porque a parte tática, eu não virei a parte tática de cabeça para baixo do primeiro para o segundo tempo. O que mudou foi a atitude. A gente precisa ter a atitude necessária, a vontade de vencer necessária, o respeito necessário com os adversários e principalmente com a gente mesmo, com a nossa torcida. Isso que a gente precisa fazer diferente no ponto Vitória. Não é uma questão tática. A questão tática, nesse sentido, é mais simples para resolver.
As coisas são mais complexas. A gente precisa entregar mais e eu acredito que vai entregar mais. O time está aprendendo a jogar de acordo com a grandeza do Vasco. Hoje, dos últimos jogos, foi um dia que a gente teve uma queda que a gente precisa retomar rápido e eu espero que a gente retome. Muito difícil, né? Depois que aconteceu o jogo. Eu não acho que, obviamente, que podia melhorar um pouco, porque assim, então a gente, como o Barros tem uma característica de marcação maior e o Cuesta um jogador mais viril, mais rápido, podia ser que melhorasse. Mas eu não acredito de maneira alguma que se tivesse jogado os dois jogadores, a gente ia fazer um primeiro tempo muito melhor que a gente fez. Que foi uma coisa muito geral. Então, assim, não dá. E para falar disso, assim, o Tietchan que jogou o Hugo Moura e o Tietchan. O Tietchan, no jogo de hoje, ele fez uma partida correta, assim, participou, ele não aparece em nenhum momento, errando na marcação e falhando, deixando de estar bem posicionado. Então, se tivesse muito sentido, o Barros faria uma partida ok, como a do Tietchan. Não foi, os volantes não participaram muito disso, do que aconteceu. Era uma apatia coletiva. A gente, falta de pressão na bola, falta de fechar o centro, falta de cuidar da profundidade. Então é muita coisa para a gente atribuir à ausência do Barros. Isso não invalida que o Barros, de fato, foi marcando posição jogo após jogo. Isso é uma coisa. Mas assim, achar que se o Barros tivesse, a gente teria feito uma partida muito melhor do que fez, eu acho que é exagerado. Pois é, e o próximo jogo do Vasco agora vai ser no final de semana, diante do Vitória em São Januário. No próximo domingo, às 4 horas da tarde, todos os ingressos já foram vendidos para esse jogo e a tendência é que o Caldeirão esteja cheio para empurrar o Vascão a vencer esse jogo, se Deus quiser ir. O Vasco voltando a vencer no Brasileirão, chegando a 33 pontos, pegando uma distância maior da zona. Temos que continuar secando ainda o próprio Vitória, que vai ter o confronto direto com o Vasco, e claro, o Juventude, que na minha opinião são os dois únicos com condições de deixar a zona do rebaixamento. O Fortaleza eu acho que está muito perto de deixar realmente a primeira divisão, vai cair para a Série B. Eu acho que é bem complicado o Fortaleza ter uma reação no campeonato. E o Sport já caiu, né? Só se viu pra gente rir um pouco ontem do Fluminense, que empatou com esse time. Mas o nosso problema é o Vasco. O Vasco tem que conseguir fazer o seu papel, vencer o Vitória. Não venceu no primeiro turno, sempre bom lembrar isso. O Vasco muito mal naquele jogo, com um jogador a mais, acabou tomando a virada do Vitória e acabou perdendo o jogo com os gols do Renato Kaiser, lei do ex, né? Ele sempre faz gol no Vasco, infelizmente. Mas vamos torcer para que esse jogo seja um jogo importante, que o Vasco vença essa partida e que o Verratti não seja titular do time do Vasco, porque tá nítido que não tem condições mais do Verratti ser titular do time do Vasco, cara. Não dá. Ontem foi um erro grosseiro do Fernando Diniz entrar com o Verratti como titular, e ainda mais tendo Tietchan e Coutinho no meio campo. Um vindo de lesão, a lesão tirou o cara praticamente um mês, e o Coutinho não consegue jogar bem em gramado sintético. É um jogador já veterano, não consegue desempenhar bem no sintético. E com certeza muitos erros aconteceram defensivamente. Claro, mal culpado foi, lógico, o Diniz que escalou o Lucas Oliveira, mas o Lucas Oliveira tem muita contribuição juntamente com o Hugo Moura e até mesmo o Léo Jardim, na minha opinião, que falhou nos gols, totalmente adiantado ali, quando o Palmeiras chutou aquele gol do Flaco, deixa bem claro isso, né? O goleiro totalmente adiantado, o cara só escolheu o canto e fez o gol. Com certeza, vamos esperar um Vasco melhor diante do Vitória, que os 3 pontos apareçam finalmente aí em São Januário de novo. Bom, pessoal, o técnico da seleção brasileira é um brincalhão de primeira, né? Além de não ter convocado ontem PH, Coutinho e também o Ryan, após a lesão do lateral direito Wanderson, que foi convocado por ele convocou o Vitinho, cara. O cara não convocou o Paulo Henrique, convocou o Vitinho do Botafogo. É uma piada esse treinador, né, cara? Vamos torcer muito aí pra Coreia e pro Japão nesses amistosos e que na Copa do Mundo esse timeco da seleção brasileira nem na fase de grupos passe. Dá a impressão que ele só convoca os queridinhos, né, cara? Talvez ali um empresário mais influente dentro da CBF, que pede pra convocar, né? Claramente deixa uma pulga atrás da orelha aí do torcedor, porque, cara, o que esse Vitinho joga em comparação com o PH, mano? Não faz diferença alguma. Sei que o PH foi muito mal ontem contra o Palmeiras, mas no resto da temporada ele tá voando, tá jogando muita bola. Infelizmente, esse treinador da seleção brasileira não tá olhando para o Vasco, essa é a verdade. Por mais que ele falou que conhece o Coutinho, mas que tem outros jogadores à frente do Coutinho, resumindo, ele não vai convocar nenhum jogador do Vasco enquanto ele estiver no comando da seleção brasileira. Essa é a verdade, né? Mais uma vez aí as pessoas olhando,
torto para o Vasco, né, cara? Infelizmente, né? Jogadores comendo a bola no Campeonato Brasileiro e nenhum jogador convocado, né? Com certeza aí complicado demais. Deixa aí nos comentários se você achou injusto a não convocação do PH, essa convocação ridícula desse lateral direito do Botafogo, Coutinho fora e também o Rael. Bom, e agora vamos falar do mercado, né? Como a gente falou no início do vídeo, a antecipação do início do Campeonato Brasileiro vem deixando todos os times malucos aí agora para começar a montagem dos seus elencos já a partir de agora. Se o Vasco não correr contra o tempo aí, vai perder muitas oportunidades e não vai conseguir reforçar o seu elenco para a próxima temporada. Ficou nítido para todo mundo que se não trazer um centroavante titular e zagueiros reservas, vai continuar desse mesmo jeito. O time vai continuar fraco, falhando contra times mais fortes, não vai conseguir competir em alto nível no Campeonato Brasileiro e na próxima temporada. Tem que buscar no mercado, com urgência, na minha opinião, um camisa 9 titular. O Verratti, na minha opinião, já é reserva do Vasco. Esquece, já era. Acho que tudo que ele fez é gratidão, mas hoje ele não é mais um jogador de qualidade para estar no time titular do Vasco. Para compor elenco pode ser interessante no momento ali que o jogo estiver truncado, chuveirar a bola na área, Verratti em campo. Mas o jogo proposto, o jogo que o Vasco quer a bola no pé, não dá para continuar com o Pirata como titular, cara. É simples, velho. Não dá, mano. Eu sei que tem muita gente que ama, idolatra o Verratti, mas o jogo hoje, o estilo do Diniz não casa com o estilo Verratti. Não dá, velho. Ou você prefere ver o Vasco jogando bem, jogando melhor, ganhando seus jogos como vinha ganhando até essa sequência ser interrompida contra o Palmeiras, ou você prefere o Pirata tendo toda hora bola chuveirada na área para ele tentar fazer gol de cabeça e o Vasco jogando mal e não ganhando jogos. Porque era isso que estava acontecendo quando ele estava fazendo gols. O Vasco não jogava nada, achava um gol ou outro ali com o Verratti e perdia o jogo. Empatava ou perdia o jogo. Fez muito gol nessa temporada, mas muito gol praticamente inútil, porque não adiantava ele fazer gol e lá atrás a defesa tomava um caminhão de gols, né? Infelizmente, essa é a crua realidade. Mas hoje, no esquema, com a bola no pé, com o time jogando bola, o Verratti não se encaixa e, na minha opinião, tem obrigação o Vasco de contratar um camisa 9 de excelência, um camisa 9 titular para a próxima temporada. Assim como trouxe o Carlos Cuesta e trouxe o Robert Renan, o Vasco tem que fazer esse investimento aí para contratar um centroavante e também zagueiros reservas, porque esse Lucas Oliveira, meu amigo, nem no futebol de botão ele é escalado, porque um absurdo essa diretoria do Vasco, que gosta muito do Lucas Oliveira, né? Esse cara só tá no Vasco hoje porque eles viram ele do Tigres do Brasil, lá não sei quantos mil anos atrás, lá no futebol carioca, e viram potencial nesse atleta. Justamente por isso que ele tá no Vasco hoje. E o que a gente viu ontem em campo foi uma bizarrice tremenda. Nível João Vitor para baixo, a atuação ontem do Lucas Oliveira no jogo contra o Palmeiras, né? Por isso tem que trazer claramente pelo menos um ou dois zagueiros aí que possam aí agrupar bem o elenco vascaíno, que numa lesão do Robert Renan, ou numa lesão aí do Cuesta, ou qualquer outro tipo de situação, terceiro cartão amarelo, expulsão, o Vasco tem a capacidade de ter um banco melhor para conseguir utilizar aí quando precisar, sem esses outros zagueiros titulares, né? Muito complicado, o elenco tem que ser muito reforçado, na minha opinião, principalmente o banco de reservas do Vasco. O banco de reservas hoje praticamente não tem nada no banco de reservas do Vasco e precisa mudar drasticamente muita coisa nesse elenco, e como eu falei, com o início do Brasileirão, já em janeiro, o Vasco tem que começar agora, a partir de agora, já mapear e começar a abrir negociações com os jogadores. E já temos um nome já, que o Vasco já está negociando para 2026. Segundo o portal Lancenet, que trouxe agora há pouco essa informação, um jogador que está atuando com a seleção sub-20 do Chile, está na mira do Vasco e já está em negociações com o clube. O Vasco negocia a contratação do atacante chileno Vicente Alvarez, atacante de 18 anos, está atualmente no União São Felipe do Chile e faz parte da seleção chilena, está disputando a Copa do Mundo Sub-20. Esse jogador aí, a princípio, poderia, quem sabe, chegar para o elenco principal ou talvez para a categoria de base. Não sabemos em qual condição esse jogador vai vir para o Vasco. O que a gente sabe é que é um jogador que atua pela ponta direita e ponta esquerda, chamou bastante a atenção do Vasco e pode ser contratado aí em breve e ser o primeiro reforço para a próxima temporada. Nesse ano lá no futebol chileno, o jogador tem apenas 23 jogos e marcou um gol. É um jogador muito jovem, como eu falei, e chegaria talvez para se desenvolver no Vasco. Comente aí o que você acha desse nome que pode ser o primeiro reforço para a próxima temporada. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho se tiver mais novidades. Vamos trazer aqui no canal. Como eu falei, agora a gente espera que o Vasco comece a agir nos bastidores para começar a reforçar o elenco, né? Pegou aquele empréstimo lá que a Crefisa, mas é mais por conta da SAF, né? Para ter um fluxo de caixa dentro do clube. Vamos ver o que vai acontecer aí.
se o Vasco vai ter condições financeiras de fazer alguns movimentos interessantes, porque vai ter que contratar aí em janeiro, começa o Brasileirão e o Vasco tem que estar bem. Muito obrigado, tamo junto, forte abraço, é nóis.